Eu fazer um rápido comentário sobre as manifestações que estão crescendo no país. Não tenho dúvida, quem quiser tapar esse sol com a peneira pode tapar, mas elas estão crescendo. Por que estão crescendo? Foram maiores ontem e em mais cidades do que foram antes, com o mesmo mote, fora Temer. É importante chamar a atenção para duas coisas. A primeira delas, não se está pedindo volta a Dilma. Ou seja, as mobilizações agora, ainda que recebendo a adesão daqueles que foram simpáticos a Dilma Rousseff, inclusive o PT, não são manifestações que pregam a volta da presidente deposta, da presidente afastada. E, nesse sentido, inserem no jogo político, no jogo das pressões populares, das tensões populares, uma discussão diferente daquela que prevalecia até a cassação de Dilma, até o impeachment de Dilma, que era salvar Dilma. Não havia uma faixa ontem, pelo menos das que eu tenha visto mais visíveis, dizendo volta Dilma. Agora, as mobilizações que aconteceram ontem no Rio, São Paulo, Curitiba e Salvador, especialmente em São Paulo, são manifestações pedindo a saída do presidente e as eleições, convocação de eleições imediatas. Proposta que chegou a circular ao longo dos debates do impeachment, inclusive na boca da própria presidente Dilma Rousseff. Proposta essa inicialmente rejeitada pelo PT, de antecipação das eleições, e mais recentemente acolhida pelo PT numa reunião de seu Diretório Nacional com a presença de Lula. O que eu queria dizer, além de chamar a atenção para essa distinção de propósitos? Não há uma ação, um movimento de rua, ainda que circunscrito a partidos que se opuseram à saída de Dilma e tudo mais, mas não há, nesta mobilização que estamos vendo ainda em algumas capitais, a ideia de restituir o poder a Dilma Rousseff, mas sim de apear desse mesmo poder o presidente Michel Temer. Essa é a primeira observação. A segunda observação é o seguinte: o pior remédio com o qual o governo Temer e os governadores a ele aliados podem usar para lidar com isso é cacetete. Então, uma coisa é controlar, impedir e reprimir atos extremos de vandalismo, de quebra-quebra, de bagunça, de loucura, de depredações praticados por grupelhos, que a gente sabe exatamente quem são, black blocs, bunda blocs, esses bosta-náguas aí que a gente conhece. Outra coisa é querer impedir, na base do cacetete, que manifestações pacíficas aconteçam. Esse é o pior erro que o governo pode cometer, porque vai jogar água nesse moinho. Então, as manifestações com hora marcada, em locais marcados, não importa que discurso tenham, precisam ser tratadas como qualquer manifestação em qualquer democracia. A gente está tentando aqui na Band News FM colher todas as versões possíveis em torno das manifestações para saber, afinal de contas, o que está deflagrando a repressão, especialmente em São Paulo. Não está claro, nem para os jornalistas que estão cobrindo as manifestações, se está havendo excesso policial ou reação policial a atos extremos de pequenos grupos. Para não fugir de um figurino que a gente já viu em 2013 e que melou boa parte das manifestações pacíficas de 2013, estas reações da polícia têm acontecido geralmente depois ou no desfecho das manifestações, que são pacíficas na sua essência e lá no final, na hora da dispersão, acabam se transformando em território mais ou menos fértil para atos de vandalismo de grupos mais isolados. De qualquer maneira, repito, cabeça fria, cautela, cuidado para não carimbar na testa de quem quer que seja, numa discussão política que envolva manifestações de rua, o carimbo da violência, o carimbo do excesso, o carimbo das atitudes impensadas. Quem quer que queira se manifestar tem que ter esse direito assegurado e a polícia, evidentemente, também tem que agir diante de casos extremos. Para dar um pequeno registro final, ontem a polícia de São Paulo justificou a sua ação mais violenta, jogando bombas de gás e tudo mais, numa região aqui chamada Largo da Batata, sob a alegação de que tinha sido solicitada pelo metrô a agir desta forma
para impedir que a estação do metrô do Largo da Batata fosse ocupada, invadida, etc. e tal. Duas coisas. Primeiro, a polícia não pode agir de acordo com o que o metrô determina. Não é o metrô que determina a ação policial. É a linha de ação policial determinada por ela própria à luz das circunstâncias. Segundo, o metrô nega que tenha feito esse pedido para a Polícia de São Paulo. Então fica aí só o velho e bom alerta de que cautela, caldo de galinha não faz mal para ninguém. Nem para os manifestantes, que têm o direito sagrado de se manifestar, de ocupar as ruas dentro do figurino que essas manifestações precisam obedecer, e nem para a polícia ficar alimentando pela reação desmedida um tipo de radicalização do ambiente público que não é bom para ninguém, muito menos para a democracia. Vamos lá.